tudo bem? Eu sou o Fernando. Eu sou o Roberto. Essa é a segunda parte do vídeo sobre o tsunami ocorrido em 2011 no Japão. E se você chegou agora no nosso canal, assista a primeira parte do vídeo para que você tenha um entendimento completo, acessando o card acima ou o link que está na nossa descrição. Sim, então vamos continuar com a história daqui. A gente pôde ver que em meio a toda essa água, não eram só carros que estavam flutuando, né? A gente viu muitas casas também. E essas casas, como funciona? Será que tem seguro também? Sim, com certeza. Porém, se a pessoa contratar junto à seguradora, ela teria que ter o seguro de terremoto e de incêndio, que dentro desse seguro do terremoto cobre tsunami e desmoronamentos. E tendo o seguro contra terremoto, a seguradora cobre o prejuízo de acordo com uma tabela própria e, logicamente, segundo o valor de mercado do imóvel no momento. Segundo a Associação Nacional de Seguros do Japão, em 2011, no ano desse terremoto e desse tsunami, 48% das casas do Japão tinha esse seguro. Ou seja, vendo todas essas casas boiando, praticamente metade delas não foram cobertas. Alguns japoneses acreditam na superstição de um peixe monstro. Um ano antes de acontecer esse terremoto, 2 desses peixes foram identificados na costa oeste do Japão. Olhando assim, eles parecem ser pequenos, mas quando vistos de mais perto, dá para se ter uma ideia de quão grande eles são e por que eles são chamados de peixe monstro. Seu habitat fica em cerca de 200 a 1000 metros de profundeza. E acredita-se que quando o fundo do mar começa a dar alterações, esses peixes vêm para a superfície. E aí, um ano antes, com a aparição desses 2 peixes, os moradores que acreditavam na superstição ficaram com medo do que estava por vir. Segundo um artigo publicado pela rede de televisão japonesa NHK, as ondas nesse trecho chegaram até uma altura de 40 metros. Vendo essa imagem, dá para ter uma boa ideia, né, daquela diferença entre as ondas que os surfistas pegam e as ondas do tsunami. Percebe-se que não tem intervalo, ela simplesmente é longa, com volume gigantesco, e ela vem invadindo e não para nunca. Sim, o volume de água é muito grande, você pode ver o comparativo da altura das casas que tem. Essas imagens foram gravadas de um helicóptero a uma distância bem grande. Deem uma olhada na quantidade de água. Quando a câmera se aproxima, a gente pode ter a noção pelo tamanho das casas. E essas plantações? Imaginem o tempo que vai levar para limpar esse solo e plantar novamente. E toda essa água que invadiu o Japão, destruindo tudo que encontrava pela frente, uma hora voltou para o mar. Essa água, ao voltar, carregou muitos destroços. Alguns deles chegaram até atravessar o oceano. Por exemplo, essa bola foi encontrada no Alasca. Essa moto foi encontrada no Canadá e doada para o museu da Harley Davidson. Esse pequeno navio foi encontrado a 300 quilômetros do Alasca. Essa placa, com o nome de um edifício residencial, foi encontrada nas ilhas do Havaí. Já esse barco a remo de uma escola foi encontrado na Califórnia em abril de 2013. Além da destruição causada pelo terremoto e pelo tsunami, a usina nuclear de Fukushima, preparada para suportar ondas de até 5,7 metros, foi atingida dia 11 de março às 3h30 da tarde por ondas de 14 metros de altura. No dia 12, o reator 1 explodiu,
E na sequência, nos dias 14 e 15, foram os de número 3 e 4, jogando na atmosfera uma quantidade enorme de resíduo radioativo. E como será que o Japão lidou com todo o problema de radiação? Como que ele cuidou da natureza e reestruturou o país? Segundo o estudo das Nações Unidas, o processo de descontaminação teve início 5 meses após o acidente. Em agosto de 2011, o governo federal, juntamente com as prefeituras, elaboraram um plano de descontaminação e armazenamento desse material radioativo. Áreas públicas como parques, plantações e áreas residenciais foram os principais alvos do projeto. O país utilizou inúmeras técnicas já conhecidas para minimizar o efeito da radiação. Nas casas, áreas públicas e pequenas fazendas, a camada superficial da terra foi retirada e logo em seguida foi feita a medição do nível de radiação que sobrou. Até pedras foram lixadas para retirar o pó. E todo esse material coletado ele foi colocado em sacos de contenção, levado para áreas reservadas. Nessas instalações provisórias que ficavam próximos a bairros residenciais, a responsabilidade ficou pela prefeitura local. E todo esse material ficou coberto por uma camada de 30 centímetros de terra. Isso reduz cerca de 97,5% a emissão de radiação. E esse material foi constantemente monitorado por detectores de radiação e permaneceu nessas instalações provisórias por 3 anos. Após 3 anos, esse material contaminado foi transferido para longe da população, em centros de contenções provisórios. Aí a responsabilidade já passou para o governo federal. Esse material vai ficar nessas novas instalações por 30 anos. E ele vai receber o mesmo tratamento, tanto de isolamento quanto de monitoramento da radiação. Já no estágio final, todo esse material será transportado para um local definitivo, onde ele vai ser isolado e sempre sendo monitorado. Os locais e as datas desse estágio definitivo ainda são desconhecidos. Na tentativa de minimizar a perda de vidas, a população japonesa participa periodicamente de treinamentos preventivos, como primeiros socorros, resgate de idosos, e percorrem rotas de evacuação para locais mais seguros. Após a tragédia, com projetos de reestruturação e com muito trabalho e cooperação da população, as áreas atingidas foram recuperadas. Linhas de trens, estradas e estações voltaram às suas atividades. Portos foram reabertos para o comércio e turismo. E áreas de eventos foram reinauguradas. E é claro, para comemorar todo esse trabalho realizado, não poderia faltar uma boa festa no estilo tradicional japonês. Bom, é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Foi um trabalho bem intenso de pesquisa. E que tenhamos conseguido passar de uma forma clara toda a mecânica de um tsunami, toda a tragédia sofrida pelo Japão e como a união do povo foi importante para a reconstrução dos locais atingidos. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. E aquele sininho que tem no cantinho, ative ele para você receber notificações dos próximos vídeos. E se gostou, compartilhe com seus amigos e familiares. E por favor, comentem, queremos saber a sua opinião. Porque Saber nunca é demais. Segundo artigo publicado pela rede de TV CNN, eu sei, o tamanho do estrago que esses tsunamis podem causar. No vídeo de hoje vamos falar sobre os maiores tsunamis. No vídeo de hoje vamos falar sobre os maiores tsunamis. Caraca, tsunamis tem agora. Peraí, tsunamis. 84% do setor agrícola já recuperou sua produção. 96% das atividades pesqueiras já foram retomadas. 84%. Tira a sua colaboração. Vamos que vamos, eu também vou travar na minha orelha. O que o povo japonês fará? O que o povo japonês fará? Mais ou menos. É, você continua. Não, é você.